Estamos hoje no 13º estudo, lição, né, do nosso livro de Apocalipse, o Apocalipse Revelado. Estamos hoje no capítulo 4 do respectivo livro. Então vamos à palavra de Deus, a Bíblia. Você tem uma leitura da palavra de Deus, capítulo 4, vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono está alguém sentado, ou alguém sentado. Muito bem. Veja que a primeira mensagem, capítulo 1, 2, 3, João estava na terra. Ele abriu os olhos e viu o céu aberto. Aqui não, ele é convidado a subir, em espírito, evidentemente. E a porta do céu aberta, porque no pensamento judaico o céu está fechado devido aos pecados do homem, para não voltar mais para lá. O homem é pecador, não tem como ir. Mas Cristo veio, né, e abriu essa porta. Eu sou a porta estreita, veja bem. Então João teve uma visão de trono, não do céu. Não, no céu ele vai dizer, no capítulo 21 e 22, de um novo céu, né, uma nova terra, certo? Muito bem, no final do milênio. Então, tudo foi restaurado. Então, muito bem. Então aqui ele é levado, né, ao trono de Deus, de onde procede todas as demais predições, ou seja, do livro. Vai ser emanado dali, né? Principalmente em Cristo Jesus, quando abre o livro, né, no capítulo 5. Muito bem. Então o trono de Deus predomina em todo o livro, né? João é convidado a subir, conforme já lemos aqui, né, a subir em espírito, conforme o versículo 1 e 2. Então Deus é visto como Senhor de receber honra, glória e todo o poder, incluindo o poder sobre a terra usurpado pelas forças malignas. Mas como Deus? Pastor Araújo, Deus sim, Deus, hoje quem é o príncipe desse mundo é Satanás. O próprio Jesus falou isso. Mas ele já estava derrotado. Jesus disse: aí ele não tem nada comigo, não é sobre mim, comigo, não tem nada a ver com ele. Vai ser permitido aí até chegar a história dos gentios. Terminou a história dos gentios, né, até o tempo determinado por Deus, ou por Cristo Jesus. Quando ele enviar o seu filho vir resgatar a sua igreja, a história volta, conforme nós já explicamos lá nas 70 semanas de Daniel, e quando nós vamos já chegar no capítulo 6, onde começa propriamente o período tribulacional, certo? Então veja bem, então todas as coisas foram criadas por ele, né? Vamos ver no versículo 11. Os juízos de Apocalipse restaurarão a ele, ou seja, a Deus, o poder terreno por meio de Cristo Jesus, né? Então esse capítulo, em suma, é uma visão de Deus Pai. Mas eu falei aqui, restaurar o poder, quer dizer que Deus não está tendo poder da terra? Tá. A história continua sob o controle de Deus. Só que Deus está permitindo o adversário, o Satanás, sabe, podemos dizer assim, agir, né? Enganando o quê? As pessoas. Eu desejo no meu coração que você não seja uma pessoa dessa sendo enganada por ele, através desses argumentos filosóficos, meramente mundanos, que tem levado muitas pessoas a se distanciarem de Deus, né? Pois muito bem. Então nós vamos ver aqui que João, ele vai dizer uma coisa assim interessante. Versículo 1, ele é chamado para subir. Versículo 2, ele vê alguém sentado no trono, mas ele não diz e nem aponta para Deus, né? Ele não faz isso. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que, primeira observação, que o trono de Deus só é mencionado aqui, no capítulo 4, em toda a Bíblia. Você não vê isso escrito em outro lugar, né? A imagem de Deus sentado no seu trono se contrapõe ao trono de César, né? O imperador romano. Lembra que o propósito de Apocalipse primeiro era encorajar os irmãos daquele primeiro período, do primeiro século, e depois uma mensagem para o final dos tempos, né? Não só da igreja, como também de toda a humanidade, né? Então, muito bem. Que só Deus, o trono de Deus, é que vai julgar as pessoas e ter condições de conduzir as pessoas, e não César, que se dizia Deus. Muito bem. No versículo 3, João vai ver: e eis que estava sentado, semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônia, ao redor do trono, a um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. João não revela o nome da pessoa aqui, ele não diz, como eu já disse, ele não diz. Ele prefere identificá-lo com os símbolos da Apocalipse. Quais são? Você vai ver em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 4, quando o profeta teve uma visão
do trono de Deus, ele ficou sem nem como expressar, porque não tem como uma mente finita expressar a infinitude de Deus. Como Ezequiel também no capítulo 1, versículo 26 a 28. Né? E Ezequiel 10, versículo 1, onde ele faz menção do trono de Deus, dessa visão, certo? No capítulo 4, no versículo 4, perdão, também vai fazer menção porque aqui, de várias imagens. Versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Muito bem, 24 personagens. Quem seriam esses? Segundo a interpretação mais aceita, que seriam, simbolizando todo o povo de Deus, né, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, com os 12 apóstolos do Novo Testamento, que deram, assim como os 12 deram origem à nação de Israel, que é o objeto do livro. Né, nós sabemos que há duas histórias, uma para Israel no advento e outra para a igreja no arrebatamento. Né, e os apóstolos que deram, podemos dizer assim, a origem, apesar de Cristo ser o cabeça, a igreja do Senhor Jesus, a que ele deixou para dar continuidade, certo? Então, os dois grupos formam o povo de Deus, o do Antigo Testamento e o do Novo, e em Cristo Jesus, um povo só, ok? Muito bem. Então faz menção que esses 24 estavam em tronos, só que o trono era o de Deus, então estavam em subtronos. Cadeira maior de Deus e 12 de cada lado em tronos mais baixos, em subtronos, né? Significando o quê? A autoridade deles. Vestes brancas, significando pureza e santidade. Talvez você que é muito argumentador, um pouco cético, diz, não, pastor, mas nós vemos ali os filhos de Jacó fazendo barbaridade. Sim, mas a Bíblia diz que eles são os patriarcas a quem Deus amou. E ali Deus, neles constituiu todo o povo de Israel. Nós devemos entender que aquele povo se arrependeram diante de José lá no Egito. Eles reconheceram a sua... Aquele foi um erro deles, foi aquilo ali. Reconheceram a sua maldade. A maldade do coração deles quando venderam o seu irmão, né, para os amalequitas ali. E Deus deu a volta por cima e restaurou todas as coisas. Aqueles corações, todos eles baixaram a cabeça diante de José e pediram perdão pela loucura que eles haviam feito. Entendeu? Foram restaurados, assim como você também. Nós podemos sermos restaurados se nós reconhecermos as nossas fraquezas, os nossos pecados. E os apóstolos, nossa pastor, mas Pedro negou Jesus, todo mundo fugiu, não ficou ninguém. Sim, de igual modo também. Pedro chorou, se arrependeu, né, e reconheceu a sua pequenez, e todos lá morreram testemunhando pelo Evangelho. Só João, quem escreveu esse próprio livro de Apocalipse, foi que teve o privilégio de morrer numa ditosa velhice. Entendeu? Todos testemunham, inclusive foi jogado num caldeirão de óleo fervente, nem assim, e Deus ainda o livrou de lá. Está entendendo? Então é assim. Pronto, então, sem mais argumentos, nós vamos para o versículo 5, que vai fazer menção de outros elementos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Muito bem. Esses fenômenos celestiais que saiu do trono, essa passagem é o centro do capítulo, né? Pois todos esses fenômenos se originam no próprio trono, ou seja, da obra do próprio Deus. Ele não mandou fazer, olha, faça aquilo, não. Saiu, emanava. Entendeu? Aí aparece o que? As 7 tochas. São os 7 Espíritos de Deus. Não diz que era o Espírito Santo. O Espírito Santo é um da Trindade, certo? São os 7 Espíritos de Deus. Com certeza está em conexão com a prática romana de carregar o fogo sagrado. Onde o César ia, ia alguém com a tocha na frente, né, dele. Então, novamente, é Deus e não César que tem essa autoridade. E aqui tem a 7, não é 1. Entendeu, queridos irmãos? Então, esses 7 Espíritos não é o Espírito Santo, conforme Zacarias 4, de 1 a 10, que fala de 7 lâmpadas e 7 Espíritos, como os 7 olhos de Deus, indicando que o Espírito perfeito é o meio pelo qual Deus supervisionará e julgará a sua criação. Vamos lá. E além do mais, o significado é de levar à onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, tem conhecimento de tudo. É uma forma do autor dizer isso, correto? Muito bem. Desse mesmo versículo 6, vai falar a menção o quê? Dos 4 seres viventes, né? No meio do trono e em volta. Essa figura é retirada de Ezequiel, capítulo 1, versículo 18. Né? As rodas não aparecem aqui, lá faz menção, né?
Mas os olhos de ambas as passagens, cheios de olhos ao redor, Ezequiel 1,18, com os olhos na frente e atrás, são semelhantes por extensão aos olhos de Deus, ou seja, a onisciência de Deus, como eu acabei de afirmar, né? Que observa cuidadosamente a criação, desde as origens até chegar lá no final, certo? Nada escapa da supervisão que esses seres realizam dos negócios divinos. Esses seres combinam com os querubins de Ezequiel 1,10 e com os serafins de Isaías 6. Eles não são anjos. O texto não diz que eles são anjos. Certo? Muito bem. Então, quem são? Qual a finalidade ali? Eles lideram a adoração. A adoração. No próprio capítulo 4, versículos 6 a 9, no capítulo 5, 8 e 9, a 8 e o 9, e o versículo 11. E no capítulo 19, versículo 4. Fico de sentinela diante do trono. Capítulo 5, vai falar a respeito do trono de Cristo Jesus, versículos 6 e 7, versículo 6 e do 7 ao 11, e capítulo 14, versículo 3. Toma a iniciativa no derramamento do juízo divino, capítulo 6, que já estaremos fazendo a lição, versículos 1, 3, 5 ao 7. Conduz a adoração por estarem mais próximos do trono. Provavelmente são os líderes da corte celestial, representando as ordens mais elevadas de seres celestiais, conforme o próprio capítulo 4, versículo 6, o 8 e o capítulo 5, versículo 14. Porque no céu há hierarquia. Sabia disso? Deus não é Deus de bagunça, como nós queremos viver aqui na Terra, não. E a hierarquia. Entendeu? Muito bem. Nós temos também no versículo 6, um mar de vidro. Capítulo 6. Adiante do trono há como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por todos os lados, por trás e pela frente. Muito bem. Já falei sobre, vamos falar agora sobre o mar de vidro. O mar de vidro, esse mar. João não afirma que existe um mar no céu. Não afirma isso. Mas o que parece com um mar de vidro. O destaque aqui está na grandeza de Deus, sua transcendência e santidade, os quais o separam de sua criação, ou seja, das obras criadas. Né? Assim como o firmamento separava as águas na cosmologia, haveria um mar que separaria os céus da terra, que é essa distância entre o terceiro céu e nós aqui. Né? Segundo alguns, afirmam que o primeiro céu é onde nós habitamos, o segundo céu, onde estão os seres celestiais, onde os demônios habitam. O terceiro céu, que não sabemos quantos bilhões e bilhões de quilômetros, ou anos-luz aí para cima, né, está o trono de Deus, certo? Ou o céu propriamente dito. Ok, muito bem. Então, imaginei que esteja tudo bem compreendido até aqui. Vamos lá. Depois nós vamos ver o versículo 7, vai falar de uns seres vivendo, a representação de alguns seres que tem lá. Os 4 seres. Podemos representar a totalidade da criação animada, ou seja, as criaturas que Deus criou, na pessoa, ou na representação do leão, que vai fazer menção no capítulo 7, nobre, o touro representa força, o homem representa sabedoria e a águia, agilidade. Certo? Podemos também representar os atributos divinos, representar os atributos divinos. Veja que nós não temos como compreender esse Deus, e nem muito descrever esse Deus, porque ele é espírito. Mas podemos, os homens, né, aqueles que pensam, que vivem queimando as pestanas para poder compreender ao lume das velas, que isso vem desde, né, que os cristãos estão sobre a face da terra, tentando compreender toda essa mensagem. Então nós podemos também, né, representar os atributos divinos ou características espirituais. Por exemplo, o leão, coragem, majestade, né? Atributos de Deus. O touro, paciência e força. Deus é longânimo, misericordioso, bondoso, e está aguardando o homem, esperando o homem. Né? Mas um dia vai acabar, parar. Paciência e força. O homem, inteligência e espiritualidade. Só o homem tem espiritualidade, nem você mais. Né?
O leão, coragem e majestade. Nós dizemos que o leão é o rei, né, o rei da selva. Pois é, tá aí. E a águia, soberania e agilidade de ação. Como a águia é precisa, né? Ela está lá em cima dos montes, aí tem uma visão muito acurada, um ratinho desse tamanho lá embaixo, ela vai certo em cima do rato e leva. Do camundongo, ou outro animal pequeno que seja, né? Entendeu? Então, veja bem, João pode ter adaptado os querubins e serafins aos seus próprios propósitos, ao escrever o livro. Esse capítulo destaca 3 temas fundamentais do capítulo 4. Primeiro ponto seria fundamentar a nossa adoração com base dos seres celestiais na sala do trono. A nossa adoração tem que ser direcionada a Deus e mais ninguém. A Cristo, Deus e Cristo Jesus. Né? Contrastar a grandeza de Deus com a glória terrena de César. Como César queria ser adorado como Deus, né? um César redivido, ele queria essa adoração, tanto é que baixou até um decreto. O Senhor, Deus, César. Rapaz, é terrível, né? Muito bem. Mostrar que o juízo de Deus, dos capítulos 6 a 20, né, estão fundamentados em sua obra redentora. Capítulo 4, que fala do seu trono, e o 5º de Cristo Jesus, que foi aquele que se achou digno de abrir, né, os selos, o livrinho. Quando os homens cultuam o criado, César, ou seja, as pessoas dessa terra, e nós vemos religiões demais fazendo isso, né, ao invés do Criador, Deus, eles blasfemam, por isso receberão o justo castigo que o livro de Apocalipse vai fazer menção. Então, está compreendendo? Pois muito bem. Está aqui a apresentação do trono de Deus, numa linguagem simples, que eu espero que você tenha compreendido esses personagens que aí aparecem. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, que eu tirei da minha cabeça, não. Estão aqui, né, várias fontes, certo? De livros, né, de pesquisa, de autores sérios, né, a respeito, né, da interpretação do livro de Apocalipse. Já disse, vou fazer menção mais uma vez, que nós estamos estudando na concepção pré-milenista, pré-tribulacionista. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.